Todos os dias, ele combate o tráfico de drogas em Manaus. Homem de coragem e da justiça, se formou advogado e exerceu essa profissão por quase 3 anos. Foi delegado em Belém do Pará e atualmente comanda o Departamento de Narcóticos no Amazonas, o DENARC. Desde 2016, realizou grandes operações policiais. Tirou de circulação mais de 23 toneladas de entorpecentes no estado do Amazonas. Como autoridade, entendeu desde cedo que não basta combater, mas sim prevenir e conscientizar as novas gerações. O nosso convidado de hoje é o delegado Paulo Marvinier. O combate às drogas é um combate que ele nunca vai ter fim, sempre ele vai acontecer. Principalmente na nossa região, porque nós somos vizinhos dos maiores produtores, que é o Peru e a Colômbia. Combate à droga, qual é a importância de combater com a informação para as crianças? O combate às drogas é um combate que ele nunca vai ter fim, sempre ele vai acontecer. Principalmente na nossa região, porque nós somos vizinhos dos maiores produtores, que é o Peru e a Colômbia. Então, uma das formas da gente fortalecer a sociedade é trabalhando a cabeça do jovem, trazendo informação, trazendo conhecimento, para que ele não seja iludido por um traficante, por uma pessoa mal intencionada. E com essa informação a gente consegue firmar uma personalidade, auxiliar e acompanhar esse jovem para que ele tenha uma infância, que ele entre na juventude de uma forma segura e ele caminhe longe das drogas. E há quanto tempo você já faz esse trabalho aí? Nós começamos ano passado com esse trabalho, da metade do ano de 2021 até dezembro. Só nesse período nós falamos com quase 20 mil jovens. 20 mil jovens da rede pública de ensino aqui do estado do Amazonas. E esse ano nós já começamos com força total. Fizemos aí alguns municípios da região metropolitana. Interior também. Fizemos Manaquiri, fizemos Itacoatiara, vamos fazer Itacoatiara, fizemos Manacapuru, Iranduba, e Careiro da Vaz e Careiro Castanho. E, inclusive, algumas comunidades do Careiro, alguns distritos ali, como Araçá. Então, a gente pretende rodar todo o estado do Amazonas trazendo esse projeto da Polícia Civil, que é o Provida. Agora, Paulo, esse jovem, ele é mais consumidor ou hoje ele já faz parte do crime organizado, ou seja, ele já faz parte das facções, como a gente vê nos filmes, né? Aquela coisa do jovem ser o cara que carrega o fuzil e tal. Como é que é a participação aqui no Amazonas desse jovem? Bom, tem um problema social muito grande nisso aí, porque o jovem, ele cresce sem referencial em casa. Então ele cresce... Isso é fato? Assim? É fato, ele cresce sem referencial em casa. Isso, sim. Bastante. E aí ele passa a se espelhar num traficante da rua dele. O traficante mora na esquina, ele tem carro, ele tem moto, ele tem cordão de ouro, ele tem uma estrutura material muito boa, por conta do dinheiro, da forma ilícita como ele obtém. E o jovem que está crescendo, que não tem nada, que tem uma situação difícil, às vezes não tem nem comida, ele passa a querer ser como aquele traficante. Então, cedo ele ingressa nesse meio. Isso é uma das formas, né? A outra... Ou seja, então, a primeira, ele ingressa porque ele quer ter o que o traficante tem. Exatamente. Que a família dele não dá. Exatamente. Por uma questão financeira, que não consegue ter, ele se espelha, ele quer ser igual àquele criminoso. Só que ele não sabe, ele não tem a noção, de que aquele criminoso não vai viver muito tempo. Ele vai chegar nos seus 25, 30 anos, 22 anos, e ele vai passar metade da vida dele no cárcere, preso, ou ele vai ser logo exterminado por briga de facção. A própria facção disputando território, a área de venda de droga, acaba indo lá e matando aquele jovem. E a gente vê nos jornais... É o que mais vê, né? A juventude indo embora, né? Uma outra situação é o vício, né? Eles trabalham o vício, aquele jovem ele é envolvido, até o ponto dele não ter mais condição de bancar o próprio vício. Não, pois é, essa era a minha dúvida, porque eu queria entender como é que funciona isso aí na prática, né? Esse jovem, ele é levado a ser um consumidor ou ele é primeiro cooptado para ser parte da venda e tal, da comercialização, e depois ele se vicia, ou é o inverso? Como é que funciona na prática? As duas formas. Uma delas é quando ele é viciado, ele começa a vender as coisas de casa, até que a família acaba abandonando, e para ele manter o vício, ele vai buscar recursos do mundo do crime.
Ou ele vai roubar, vai furtar, vai matar, ou ele vai trabalhar para o tráfico. Uma dessas coisas. Normalmente ele entra no grupo das facções. E assim, ele vira um soldado do crime, soldado do tráfico, né? Então ele fica responsável por alguma área da cidade e rapidamente ele é eliminado, rapidamente ele é descartado pelas facções. Porque quem lucra dinheiro realmente com as facções não entra não vai para a esquina, né? Não vai para a esquina, não se expõe. Quando eles mandam dar ataque em outra área da cidade, eles estão longe. Eles estão em outros estados, aí quem vai é o jovem que está recrutado ali naquela situação, porque chegou num ponto que não tem mais nem como dizer não, ele não consegue mais sair daquilo. Então isso a gente vê acontecendo de forma recorrente aqui na nossa cidade. Bom, agora, como é que o trabalho de orientação é feito para evitar que esse jovem... O que é que você diz, o que é que você fala, o que é que você tenta passar para esse jovem na hora que você começa a conversar com ele aí nesses encontros que você tem com a juventude aqui do Amazonas? Bom, a palestra, ela tenta construir um referencial de pai e mãe, de família. A gente ensina o jovem a valorizar a família dele, independente de ser o pai ou mãe que cuide, mas um tio, uma tia, uma avó, o pastor, o padre. Quem quer que se preocupe e cuide daquele ser humano é quem a gente estimula para que ele tenha um referencial de respeito, né? Dele almoçar com o pai, ele almoçar com a mãe, ele se espelhar no pai e ter medo de envergonhar o pai, de envergonhar a família dele, né? Então, o que a gente enxerga hoje é que o jovem, ele, por falta de referencial, ele acha que o pai é um nada e que a mãe é coisa nenhuma. E que na rua ele vai encontrar um referencial. Na nossa palestra, a gente relata um caso de jovem que falava que tinha 2 pais, o pai físico e o pai virtual. E o virtual era legal, porque o virtual era alguém que ele não conhecia e que deixava ele fazer tudo que ele quisesse, nunca dizia não para ele e sempre amparava ele nas vontades dele. E o pai verdadeiro, ou a mãe verdadeira, já é aquela pessoa que impõe limites, né? Que fortalece a criação, passa valores, transmite valores, né? Então, o jovem, ele tem a cabeça ainda muito suscetível a pessoas mal intencionadas, né? A influenciarem ele. E a gente consegue construir isso. Então, na palestra, Álvaro, a gente passa também um pouco da parte da legislação para eles entenderem como é que funciona a parte das drogas, como é que o Estado regulamenta. Eles não têm noção disso, né? Nenhuma. A gente explica detalhes de uma forma lúdica, de uma forma bem resumida. Se fizer isso, vai... Você está oferecendo droga para fumar com a sua namorada, você vai responder pelo artigo tal, né? O porte de droga ainda é criminalizado. Então a gente explica as coisas aos olhos da lei, de uma forma resumida, né? Porque eles não têm conhecimento jurídico, mas para eles terem uma noção do sistema, como é que funcionam as coisas. Explica como é que funciona o sistema prisional, né? Que não é... É um bom argumento para o cidadão não entrar no crime, né, doutor? Exato. Não é... É para ele ver que... Não é um prêmio ir para lá. Para ele achar que o que ele imagina que é pior do que aquilo, né? Entendeu? Então a gente passa esses valores. A gente usa muito a cadela Hera, que é um cão de faro do nosso amigo Rogério, que é policial civil, médico veterinário também. A Hera faz uma simulação com pseudo-odor, né? Para eles entenderem como é que o cachorro acha a droga. A gente faz algumas dinâmicas em grupo com eles. Tem um quadro que a gente usa na palestra, que eu faço uma reflexão para o jovem, onde eu pergunto para ele. Normalmente eu pego um jovem que tem aquele estilo mais despojado, usa luz no cabelo e tal, e pergunto, como é que você quer se enxergar daqui a 20 anos? Como é que tu gostaria de te enxergar? E aí ele para, né? Naquele momento ele não tem perspectiva nenhuma, ele só quer viver o amanhã. E aí ele fala, teve um caso interessante de garoto disse, eu queria ser empresário. Aí ele foi aplaudido, né? Eu disse, e para você ser empresário, o que você precisa fazer? Aí ele pensou, trabalhar, estudar muito, né? Eu falei, sim. E como é que você gostaria de estar vestido daqui a 20 anos, empresário de sucesso? Aí ele disse, eu queria usar terno e gravata. E aí ele foi aplaudido, e depois esse garoto me mandou mensagem na rede social, no meu Instagram, me agradecendo, dizendo que eu tinha sido um pai para ele, que ninguém tinha despertado essa reflexão de futuro da vida dele. Ou seja, do que ele precisava fazer para chegar no sonho que ele estava imaginando. Exatamente, e não ele sonhar em ser um traficante, ali da boca da esquina, que toma conta de algum bairro, alguma coisa, mas sim dele ter uma profissão produtiva, uma vida de sucesso, onde ele possa criar os filhos dele numa condição confortável, pagar um colégio, ou
dar uma boa saúde para o filho dele, né? Agora, doutor, isso obviamente é um projeto depois de um certo tempo atuando no combate às drogas. Você é delegado de combate, de repressão, né, ao tráfico de drogas e tal. Isso vem muito dessa experiência da atuação em torno do combate à droga, ou seja, ver que tem muitos jovens, assim, tem esse lado também de olhar e dizer assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar esse cara que eu estou prendendo aqui, eu não devia estar prendendo ele. Eu sempre me cobrei muito da questão do lado social da coisa, né? Porque o trabalho de repressão ele é um trabalho fundamental, a gente não pode desistir da guerra às drogas. Não dá para parar. Não dá para parar. Senão você vai facilitar muito a vida do crime e o crime vai crescer ao ponto de perder o controle. Acabar? Vai acabar? Não vai acabar, isso é ilusão. Isso já existe desde a época, antes do Pablo Escobar, na Colômbia, esses países estão produtores de droga, o Peru, e a gente tem que lidar com isso, e nós somos vizinhos. E temos enormes estradas aqui, que são os nossos rios. Explica pra gente como é que funciona, eu acho que tem muita gente que não tem ideia de como funciona esse mundo, digamos assim, organizado da droga, né? Onde ela é produzida hoje aqui ao redor do Brasil e que tipo de droga esses caras produzem, como é que isso entra no Brasil, enfim, por onde? Isso é um assunto bem interessante, né? O Peru, hoje, que faz fronteira ali com Santa Rosa, que é a cidade peruana, Letícia na Colômbia e Tabatinga, que é brasileira, que é a nossa tríplice fronteira norte, né, do país aqui. Lá no Peru hoje é produzido pasta base de cocaína e cloridrato. A pasta base é uma coca que ainda não está no processo total de refino, né, totalmente pronta, e o cloridrato é a fase final, a fase onde ela está extremamente pura. O cloridrato, ele é como se fosse o sal da cocaína. É aquele pozinho branco, né, que o pessoal cheira e tal, os usuários cheiram. Existe uma diferença muito alta de preço, né? Porque a cocaína, ela para ser produzida, ela demanda muitos componentes químicos, né? Ela tem um processo de produção muito caro, estipulado inclusive em dólar, lá no Peru. E a Colômbia é uma novidade. A Colômbia ela parou de produzir cocaína para produzir skunk. O que é isso? O skunk é uma super maconha. Qual é a diferença da maconha skunk para normal? Aquela regional que a gente ouvia falar nos anos 90, 2000. A maconha normal, ela tem o THC, que é o tetrahidrocannabinol, o princípio ativo, de 2 a 6%. O skunk tem o tetrahidrocannabinol de 12 a 30%. Nossa, é altamente... Ele é muito mais forte, ele é uma super maconha. Não conheço disso, mas assim, a gente faz uma analogia com álcool, né? É mais ou menos isso, né? E o skunk, ele é plantado em estufas, hidropônico, né? Lá na Colômbia tem alguma região com os vales assim profundos e essas regiões elas estão tomadas pela plantação do skunk. Então é a hidroponia, né? Aquela irrigação mecânica, né? E aí tem as luzes de estufa. Então se você olhar por cima do vale, parece uma cidade toda iluminada. Parece que mora muita gente, mas na verdade é uma plantação de skunk. E o custo da produção do skunk é muito barato para o produtor, diferente da cocaína. E aí o que acontece? Se ele perder para a polícia, o prejuízo dele é mínimo. Agora o lucro do skunk é uma coisa surreal, absurda. Eu não vou nem mencionar valores aqui para não estimular. Mas é um negócio surreal que motivou a Colômbia hoje a viver praticamente a parte ilícita da Colômbia, né, os criminosos, a viverem de plantar skunk. Então, Colômbia, skunk. Peru, a cocaína e a cocaína pura. E a pasta base e o cloridrato. O cloridrato é pasta base. E isso, por que o Brasil, essencialmente, é rota disso aí, né? E aí a gente fala do Amazonas, na verdade. O Amazonas, na geografia, está posicionado entre esses países. Então, nós temos aí, porta de entrada do Peru, a cidade de Letícia, né, na Colômbia, e Tabatinga, no Brasil, que é a rota do Alto Solimões. Tabatinga, Benjamin Tabatinga, aí vem descendo para São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio de Sá. Tudo pelo Rio. Tudo pelo Rio. Tudo pelo Rio. Isso é uma rota. Aí nós temos outra rota, nós temos a rota do Rio Içá, que é uma rota que faz fronteira com a cidade de Tarapacá, na Colômbia, que é o distrito, a última base do Brasil é o pelotão de fronteira de Ipiranga, do Exército Brasileiro. E o Rio Içá é rota de skunk, a área produtora de skunk. Então dali vem o skunk. Aí desce
e vai até Santo Antônio do Içá. Santo Antônio do Içá faz confluência entre o Rio Içá e o Alto Solimões. E aí ela já cai na malha do Solimões. E cai vem na avenida. Cai na avenida. Entendi. Outra rota que nós temos aquecidíssima, que é a rota do Rio Japurá. Japurá é a nossa última cidade, aí tem o distrito, o pelotão de fronteira de Vila Bittencourt, do Exército, que faz fronteira com La Pedreira, que é uma cidade colombiana. La Pedreira é uma cidade de escoamento de skunk também. Skunk. Região altamente ali produtora, grupos paramilitares ali que fazem a escolta dessa droga até a fronteira com o Brasil. Tivemos diversas apreensões do DENARC lá, muitas apreensões mesmo, né? Inclusive foram as maiores em quantidade, em volume de drogas ali pelo Rio Japurá. Mas ali praticamente desce skunk, né? A super maconha. E um detalhe, Álvaro, que o skunk não é o skunk daquela banda de rock, né? É skunk com U, né? Significa gambá em inglês. Gambá. De tão fedorenta que essa droga é. Entendi. Agora, Paulo, estamos falando que ela vem pelo Alto Solimões, mas o destino dela não é o Amazonas, né? Ou é? Como é que funciona? Parte dela. Abastece aqui. Parte dela fica aqui, outra parte sai daqui, segue o fluxo do rio, passa pelo Amazonas, pega o rio Amazonas, vai até o Pará, e do Pará pega as rodovias e segue para o resto do Brasil. Outra parte sai daqui pelas vias aéreas, eles tentam embarcar pelo aeroporto, pelo correio. Então tem diversas apreensões nesse sentido também. A Receita Federal, a Polícia Federal tem feito muitas apreensões no correio e no aeroporto Eduardo Gomes. O DENARC já fez algumas apreensões no Eduardo Gomes, porém não é a área primária nossa, né? Então, quando a gente tem alguma necessidade, a gente compõe os colegas da Polícia Federal e fazemos lá a abordagem e a prisão daquela mula, né? Mas lá só vai mula. Mula vai com 10, 20 quilos, assim. Pois é, mas isso aí não é aquela estratégia de jogar alguém no fogo para poder passar alguma coisa maior, não? Não, no aeroporto não. No aeroporto não. Ele tenta passar uma quantidade menor mesmo, algum fornecedor ali que ele tenta mandar várias mulas, cada uma com 10, 15 quilos. Se ele passar 5 mulas no dia, ele consegue botar 100 quilos lá fora. Entendi. E ele já deve calcular essa perda também, não? Tem, com certeza. E lá o detalhe é que em São Paulo, por exemplo, o skunk é 3 vezes o preço aqui. Aí então, tem a questão de mercado também. Ele não precisa de muita quantidade para ganhar dinheiro, entendeu? Só que as mulas, aí é que é o alerta, né? As mulas, qual é o perfil da mula? Normalmente é uma mãe solteira, jovem, com dificuldade financeira. Existem pessoas que ficam recrutando essas moças e elas vão atravessar, elas arriscam, porque elas estão precisando, né? Resolvem recorrer a esse dinheiro fácil. E quando elas são presas, elas se assustam, porque o traficante é o primeiro que se afasta, né? O traficante, ele rompe o cordão, ela não conhece, porque existe uma pessoa que faz o contato, o link, só é avisado para ela ficar em tal lugar, um táxi vai lá, um Uber, e deixa a mala com a droga para ela, lacrada, ela não pode nem abrir a mala, e ela vai, embarca e entrega 2 dias, depois ela volta. Então, Entendi. Tem muita gente sendo monitorada, né? Assim, que já caiu, que já foi preso. Mas, assim, a droga é dinheiro vivo. Nós estamos aqui do lado dos produtores, então sempre vai acontecer. Pois é, e aí vem uma questão muito crucial para o amazonense, é que a gente aqui no Imediato, inclusive, cobre muito essa questão da violência, né? E a gente observa que boa parte desses crimes são relacionados ao que você falou, a crimes entre facções, né? Você vê, o jovem morreu, não sei o que, aí você vê, tem envolvimento com droga e tal, às vezes numa noite matam 3, 4 e tal, né? E aí, só que isso tem um reflexo no sentimento de segurança. Por mais que a gente saiba que isso não sai do mundo deles, né? Fica ali entre eles, né? Eles matando eles, etc., a sociedade sempre vê isso como um fator de insegurança. E aí, quando você diz assim, isso nunca vai acabar, me parece que é um trabalho que a gente tem que ficar fazendo o tempo inteiro, mas que a gente tem que, de alguma forma, se acostumar a conviver com esse tipo de situação? Eu não diria conviver. A nossa missão na polícia, na segurança pública, é conseguir manter isso sob controle. Certo. Colocar isso numa forma aceitável, onde as pessoas tenham realmente segurança, né? Isso aí, no mundo inteiro onde você for, se você for para a Espanha, tem facções, tem
tem organizações criminosas poderosíssimas. Nos Estados Unidos tem, no México tem, na Colômbia, no Peru, todo lugar tem. Bilionário, né, esse mercado, dinheiro, né? É muito dinheiro envolvido, então isso nunca vai deixar. O que a gente não pode é deixar eles tomarem conta da nossa cidade, do nosso estado. E é nessa forma que a gente vem, a segurança pública vem combatendo, né? Todas as forças. Eu sempre digo que as polícias do Amazonas são as polícias mais preparadas para prender droga. Eu nunca vi uma polícia tão competente para prender droga. Eu costumo dizer, os traficantes comentam que quando eles conseguem passar de Manaus, eles ficam mais tranquilos. Porque no resto Porque eles sabem que aqui, numa linguajar bem direta, a porrada encaixa. Então é a Polícia Civil preparadíssima, a Polícia Militar, a Polícia Federal, todo mundo com o mesmo objetivo. Por quê? Porque a mola propulsora do crime organizado no Amazonas é a droga. É a droga que gera dinheiro, que gera riqueza, é a droga que faz com que a facção possa ter capital para recrutar pessoas, para comprar armas, para tomar área, para comprar mais droga. Então, quando a polícia derruba um carregamento desse, o DENARC fez uma apreensão de 900 quilos de cloridrato de cocaína. Eu acredito que tenha sido a maior do estado, né, na história do estado do Amazonas. Eu não me recordo de outra, né? Pode até ter tido, né? Mas foi uma apreensão. Uma grande apreensão. Uma droga que veio do Peru. Então, eu estou falando de... Eu vou falar valores. 22 a 23 bilhões de reais. Nossa Senhora, é muito dinheiro. Você tem ideia? Não tenho ideia, não. É muito dinheiro, meu amigo. É muito dinheiro. E nós aprendemos essa droga, né? Foi uma coisa que eu me surpreendi quando eu abri, que eu vi, tratava-se só de pó, de cloridrato, aquele branquinho, né? Então, um prejuízo assim absurdo. Isso não ia ficar aqui. Detalhe, essa carga não ia ficar aqui. Nós aprendemos também uma carga de cocaína uma vez, se eu não me engano foram 400 quilos mais ou menos, num caminhão que veio com melancia de Roraima para cá. Só. Aí, por que ele fez essa rota? Por que ele veio de Roraima? Aí nós fomos entender. Curioso, né? Nós fomos entender. Normalmente ela entra pela cidade de Normandia e vem descendo para cá, fez a rota da 174. Por que Normandia? É uma área que tem acesso da droga colombiana. Ah, tá. Entra pelo estado de Roraima para essa cidade, é uma das rotas muito fortes lá. E aí desceu para cá. Possivelmente daqui iria para o porto para tentar mandar para a Europa, né? A droga daqui ela não sobe para a América do Norte, né? Estados Unidos e tal, não. Ela segue daqui para a Europa. Ela vai para a Europa, para a África do Sul. Ou seja, chega lá embaixo de lá... De lá ela vai de navio. Então, nós já aprendemos uma peça de trator. Aparentava ser uma peça de trator que ela pesava toneladas. E era uma peça no formato que ninguém sabia dizer o que era. Ela parecia um elo daquele trator de esteira, daquele tanque de guerra. Sim. Que tem a esteira. Ela parecia uma daquelas rodas dele. Aquela que fica só que dentro estava só droga. E aí a gente teve que só chamar o bombeiro com os maçarico para abrir aquilo. Quando nós abrimos, tinha cocaína com alto grau de pureza. E ela tinha inclusive o símbolo do Caterpillar, daquela marca. E aquela droga ela estava destinada a ir para a Europa. Olha entendeu? Só. Agora, Paulo, ouvindo você falar assim, né, com tanta propriedade da questão de droga, eu fiquei pensando aqui, como é que o Paulo Mavinier foi parar nesse mundo, né, de combate à droga? Sei que você fez concurso para a polícia, mas qual é a vida do Paulo antes disso? Assim? Como é que foi que você chegou nisso aí? Eu nunca imaginei realmente também. Eu fui advogado, né? Advoguei por 6 a 7 anos aqui no Amazonas. Trabalhei em 2 órgãos públicos, eu fui da Assembleia Legislativa e fui da Ouvidoria do Estado. E comecei a fazer concurso para juiz e promotor, defensor público, ficava nesse foco, né? Alguns eu bati na trave, cheguei bem próximo de conseguir. E aí foi quando eu fiz concurso para delegado no Amazonas e no Pará. E aí eu fui chamado no Pará. Como eu estava batendo na trave e não consegui, eu já estava meio de saco cheio, eu falei, rapaz, eu vou fazer essa academia. Se eu não gostar, eu largo, né? E aí fiz, cara. Aí fui trabalhar e com uma semana eu me apaixonei pela profissão. E aí trabalhei em Altamira, na cidade, peguei a época da barragem Belo Monte, que estava tendo muito problema na cidade, muito problema mesmo. E ali foi uma escola para mim. Foi onde o couro engrossou. E aí lá eu comecei a trabalhar o tráfico doméstico. Boca de fumo, fumo. Todo dia eu prendia 2, 3 bocas de fumo. Só que eu via que aquilo ali era tipo enxugar gelo mesmo. Era só a ponta do negócio. Porque era muita gente. E lá tinha um problema que aqui não tem.
lá rodava o crack. Então, a gente não tem crack aqui no Amazonas. Aqui não. Como tem em São Paulo, na Cracolândia. E o crack lá, meu amigo, produzia verdadeiros zumbis. Nossa. À noite, você saísse com a viatura para fazer uma patrulha na cidade, você se espantava com a quantidade de gente circulando à toa, assim, com cabeça baixa, procurando as coisas no chão, procurando uma bicicleta para roubar, para poder trocar na boca de fumo. A vida do viciado em crack, que chama de craqueiro, cracudo, é no próxima pedra. Na próxima pedra que ele vai fumar. Ele está aqui, já está pensando como ele vai conseguir a próxima. Exatamente. Então é uma situação assim triste, né? Triste mesmo. E isso foi no interior do Pará, é? Uhum. Cidade de Altamira. E aí, quando eu fui chamado para cá, para Amazonas, eu já tinha uma certa experiência. Da minha turma, eu era o único que já era delegado, né? Meus colegas ainda iam começar a carreira. E aí eu assumi o município de Iranduba. Iranduba. Do outro lado da ponte, né? E lá eu comecei a fazer um trabalho muito bom com investigação, consegui reduzir o índice de homicídios lá. Pra você ter uma ideia, na minha época, o Iranduba tinha uma média de 15 a 18 homicídios por mês. Eu consegui reduzir para 1 homicídio por mês. 2. E desses 18, 12, 13 eram no Cacau Pireira. Cacau era hoje ainda continua violento. O Cacau era terrível. E assim, a gente conseguiu prender os líderes de facções lá, o pessoal que realmente matava, que movimentava o tráfico, e conseguimos baixar a fervura no Cacau. Isso me rendeu, assim, boas amizades lá no Iranduba, um reconhecimento da população muito grande lá. E além desse trabalho, eu fiz o trabalho social. Eu atendia as pessoas, eu recebia bem as pessoas. A pessoa que procura uma delegacia, ele quer ser bem tratado. Sim. E às vezes ele já está com problema. Ele está com problema, é igual ao hospital. Ele só quer uma orientação, às vezes. E às vezes eu atendia 20, 30 pessoas por dia. Ainda tinha que tocar inquérito, tinha que fazer operação, cumprir busca de manhã cedo. Era um município que demandava muito. Agora eu tinha uma grande equipe lá, né, na época, e eu consegui fazer um bom trabalho lá. E por esse trabalho que eu fiquei 2 anos e meio, ter repercutindo bem, eu fui convidado para assumir o DENARC. Certo, que é o Departamento de Investigação sobre Narcóticos, da Polícia Civil. E aí, em junho de 2016, eu entrei no DENARC. E eu estou até hoje, já vou fazer 6 anos lá. E eu posso dizer com todo orgulho, o mérito não é só meu, é meu e da minha equipe também, né? Da própria população que acredita no trabalho. Nós contabilizamos 23 toneladas de drogas. Isso representa um prejuízo de R$1 bilhão para o crime organizado. Fuzis, diversos fuzis nós aprendemos granadas, lançador de granada, explosivo, dinheiro, desarticulando muito grupo criminoso. O foco do DENARC não é o tráfico doméstico aqui, são os transportadores, as pessoas que colocam a droga em grande quantidade. Ora, Paulo, você acha que, diante de tudo que você já viveu nesse universo, que talvez seja um universo extremamente desgastante emocionalmente, né? Porque você vê essa coisa, vê jovens morrendo, vê um trabalho hercúleo, né, de combater isso, e na semana seguinte você ter que enfrentar novamente essas mesmas situações em lugares similares e tal. Esse sentimento que você falou de pô, nunca vai acabar, né? Você acha que, falando de política, você acha que o que falta para o ambiente político, que é quem toma decisão, quem cria lei, quem direciona ações e políticas públicas, o que falta eles entenderem desse universo para contribuir para esse combate, não ser só um trabalho de polícia, seja uma coisa mais do poder público como um todo? Ele precisa ser sistemático, né? Ele precisa não é feito com uma mão só, né? São várias mãos, né? E a gente vive uma geografia extremamente complicada aqui. Você vê ali Paraná, que faz fronteira com o Paraguai, eles aprendem muita droga lá, muita droga entrando, mas vem pela rodovia, vem pela estrada. É só a PRF montar uma barreira, claro que tem uma investigação por trás, segura o caminhão, aprendeu. O nosso não é assim, meu amigo. Nós vamos tirar a droga de dentro da selva. Eu já passei diversas vezes, eu sou delegado de ponta, já operei demais, já viajei muito para o interior do estado. Eu dormi em mato, dentro de lancha, passamos assim de 11, 12 dias em missão, em cidades pequenas do interior, com pouca estrutura, dentro de hotéis sem poder sair.
para poder, no momento que a gente fosse dar o bote na organização criminosa, para que a gente não fosse plotado no local. Então, assim, eu já passei diversas situações, já sofri pra caramba com ferrada de mosquito, carapanã, fora ameaça de vida, ameaça né? de morte, uma privação da vida social, diversos confrontos armados, graças a Deus, com baixas, não do nosso lado, mas tiveram do lado deles. Infelizmente, não queríamos isso, mas aconteceu. Já tive membros da minha equipe que foram baleados em confrontos que estavam do meu lado. Então, assim, a polícia ela é uma profissão que ela amadurece o ser humano muito forte, muito rápido, de uma forma muito rápida. Você é obrigado a amadurecer, senão você é engolido. Então você vai entrar no submundo. Eu caminho no submundo. E fiz isso com muita tranquilidade, né? Não mudei minha essência, minha personalidade, com minha família, sou a mesma pessoa. Mas na hora que a gente está trabalhando, a gente tem que vestir uma armadura. Pois é, e é nesse ponto que eu digo assim, como é que faz a gente, o que a gente precisa explicar para os políticos, né, desse universo, para que eles contribuam de uma forma mais efetiva? O que falta eles entenderem desse universo para essa luta não ser uma luta só de vocês, só da polícia? Bom, parte de fronteira, a gente precisa realmente de uma integração com as Forças Armadas, né? Porque a Polícia Civil, que é a força da qual eu pertenço, né? Ela é uma polícia relativamente pequena, com diversas atribuições. Para o Amazonas, então... Para o Amazonas ela é pequena. E é uma polícia que cuida de homicídio, de roubo, de furto, de tráfico, de tudo que você imaginar, de estupro, de violência contra a criança. E assim, o grupo que combate o narcotráfico nessa imensidão, ele é pequeno. Então, é preciso que a política ela entenda a dimensão da nossa região, a complexidade, que a pessoa conheça realmente que para deslocar no Amazonas tem cidade que você só chega de avião, de hidroavião, que você não tem aeroporto, que você não tem estrada, que você não tem... Então, quando houver realmente essa preocupação com a fronteira norte, que já melhorou muito, né? Eu tenho que ser justo, hoje nós temos um programa do governo federal, que é o programa Vigia, que vem dando toda uma estrutura para os operadores de ponta. Então, nós recebemos diárias, nós recebemos combustível para aeronave, nós recebemos óculos de visão noturna, armamento, viatura. O governo federal tem ajudado a gente nesse sentido. Você entendeu? Mas quem conhece a região aqui sabe que é preciso olhar o Amazonas com outros olhos, com os olhos diferentes do Brasil. Aqui realmente é muito complexo. Quem conhece o rio sabe, o tamanho do rio, você não enxerga a outra margem. Há os furos, Paranás, quando o rio está cheio. Então, o traficante ele vem descendo numa canoa, você está com as lanchas prontas aqui para abordar. Ele vem descendo do outro lado da margem, ele só faz desligar o motor dele e vai descendo na correnteza. Uma canoa baixinha, passa com 300, 500 quilos ali. E você não vê. Então, para isso, precisa de investimento. Né? Hoje nós temos a base Arpão aí, que foi um marco na questão do Rio Solimões, né? Sim. Afugentou pirata. Aí nós temos também... Isso foi inaugurado, acho que 1 ano atrás, 2 no máximo. 2 anos, eu salvo engano, eu não tenho ideia do tempo, não. Mas é recente, eu sei que é recente. É recente, tem uma estrutura. Se a gente precisar subir o rio para operar, a gente tem lancha blindada, tem equipe para poder utilizar lá. Então, esse é o caminho, não tem outro, não tem mistério. Agora, se assim, ó, vai passar, porque o traficante vai pegar um barco pesqueiro, vai esconder uma droga lá no fundo, vai encher de gelo, vai encher de peixe, e é claro que uma hora ou outra vai passar. Então, o político ele precisa entender que essa é uma problemática que influencia em vários aspectos, né? Primeiro, aí a gente volta para o início da entrevista, né? A droga ela tira a vida dos jovens, ou seja, o futuro do nosso estado está sendo comprometido com base por conta desses jovens que não estão tendo a oportunidade de, sei lá, quantos jovens desses que morreram não poderiam ter tido um outro caminho, né? Uma vida próspera. Se não fosse as drogas, né? Então, quer dizer, combater a droga é um pouco isso também. Então, assim, quando eu digo políticos, eu fico pensando o seguinte: como é que um deputado, como é que uma assembleia, né, como é que um deputado federal, eles precisam ter essa visão, né? Você entende que o cara, quando se dispõe a ser um deputado, ele precisa ter noção do que é viver essa realidade. Exatamente, né? Ele precisa conhecer, ele precisa estar lá, ter visto como acontece, precisa ver. Precisa saber a dificuldade que é de deslocamento, ele precisa ter ideia de onde entra para ele poder traçar uma linha, um projeto, uma estruturação para que o Estado possa operar de uma forma eficiente para inibir aquilo ali.
Então, a maioria que eu não digo a nível estadual, mas a nível federal, os parlamentares não conhecem, né? A nível federal, os que são de outros estados, não conhecem a nossa realidade. Eu sempre digo, combater o narcotráfico no Amazonas é diferente de tudo que se faz no Brasil. Tudo. Nós já tivemos acompanhando o DENARC TV da Rússia, TV da Espanha, da França, da Alemanha e da Inglaterra. Eles vinham para cá extremamente curiosos para saber como é combater o narcotráfico em cima de lancha. Porque no país deles é carro, isso, né? Não tem isso. No Brasil não tem isso. É o Amazonas que é assim. Aqui é Rio. A gente viaja para os outros estados do Brasil e o Rio você vê de uma margem a outra, né? Você vai, olha, o Rio aqui é grande. Aí você olha, mas esse rio eu estou vendo do outro lado, lá da margem. Lá no meu estado, a pessoa nem enxerga o outro lado. Então isso aqui é para quem conhece. A Amazônia, o Amazonas não é para amador. Tá, mas aí agora eu queria fazer uma pergunta um pouco mais política, óbvio, porque o programa também ele fala um pouco disso, que eu queria fazer um link, né, desse problema com o ambiente político. Nós vivemos recentemente uma mudança de ideologia no país, né? Nós vimos de um país que viveu quase 20 anos aí, governos com uma ideologia de esquerda, né, focada ali no socialismo, comunismo, etc., e passamos por uma ideologia mais liberal, onde a gente tem um pensamento diferente do de esquerda, né, mais progressista e tudo mais. Você viveu esses dois mundos até então, né? Você viveu aquele momento e está vivendo esse. Como é que você enxerga a relação dessas duas ideologias políticas com o problema que você tem que tratar todo dia no teu trabalho? Quem é que é mais favorável? Quem que entende, quem compreende mais essa tua dor aí do dia a dia? Dos dois lados, você fala? Bom, primeiramente eu acho que tem que haver um equilíbrio. Existe coisa boa dos dois lados. Certo. Meu ponto de vista. Existem pessoas boas, com conhecimento, com boas intenções, de ambos os lados. Não é quem é de um lado, da esquerda ou da direita, que não presta, que é ruim, não existe isso. Né? Acima de tudo, nós somos seres humanos, somos brasileiros. Mas eu acredito, eu vejo uma questão de uma vontade hoje no cenário político atual de dar uma resposta para o crime, uma resposta mais efetiva, mais dura, e também a valorização das garantias do cidadão. Né? Por exemplo, eu sou um delegado de polícia, eu sou armamentista. Eu sou a favor de que as pessoas... Você vive com arma, você entende... Eu conheço a arma. Antes de eu ser delegado, eu era CAC, eu era atirador esportivo, eu participava de torneios, e nunca tive arma para ser usada no crime. Minhas armas sempre foram legalizadas, registradas, tudo conforme o procedimento que o Exército estabelecia. E eu acho que é uma opção do cidadão se armar. Eu já passei uma situação no município de Presidente Figueiredo, há muitos anos atrás, 2003, 2002, eu era advogado, eu fui fazer um concurso fora. Aliás, eu não era nem advogado, eu estava na faculdade. Fui fazer um concurso em Roraima e pernoitei numa pousada em Presidente Figueiredo. E de madrugada essa pousada foi invadida. Começaram a quebrar a pousada toda e até o momento que chegaram no meu quarto. Eu acordei atordoado, 3 da manhã, sem saber o que fazer, sem uma menor condição de me defender. E eu aproveitei a oportunidade que eu escutei, que eles se distanciaram. O meu quarto era o primeiro, da próxima rua, eu corri, peguei meu carro e eles ainda vieram para cima do meu carro. Só que eu ia atropelar, mas eles não, na hora eles recuaram, eles viram que eu não ia parar. Então ali, será que eu não, já que o Estado não ia ter condição de me defender ali naquele momento, eu não teria condição de ter uma opção? De ter uma arma lista? Eu sou um cidadão de bem, eu não sou criminoso. Então eu posso ter a minha escolha. E desde que seja preparado, né, que seja treinado. Hoje a gente está vendo isso na guerra da Ucrânia. Da Ucrânia. Né, onde relato que o país foi desarmado e hoje o presidente está armando a população. Né? E se essa população fosse armada antes e tivesse treinamento para isso, tivesse conhecimento, a resposta não poderia ter sido melhor? Então eu penso dessa forma. Para mim a liberdade, uma liberdade vigiada, mas a liberdade ela está acima de tudo. Essa questão da arma é muito polêmica, óbvio, né? Mas é claro que não é nada... Dizer que você vai dar arma às pessoas não significa que você vai sair distribuindo a arma aleatoriamente. Nunca se disse isso, né? Jamais. Na verdade, é uma espécie de capa que se criou para combater, né, um direito fundamental em muitos aspectos, né? A segurança pública, ela não é onipresente, ela não vai estar em todo lugar. Então vai ter um momento que você não vai ter como contar com a segurança pública.
Você vai lá para o seu sítio, lá no interior, dentro de uma comunidade rural. Como diz a música, no interior do interior do interior. Aí você está lá e de repente aparece um cara tentando arrombar a sua casa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Você com a sua família, com seus filhos lá. A quem que você vai recorrer naquele momento? Não dá para ligar para um 190, né? Aí eu vou dizer para ti, não, Álvaro, tu não tem direito de ter arma, porque a arma não mata sozinha. A gente sempre diz que a arma está para o policial, como o bisturi está para o médico e o carro está para o motorista. O que vale é a forma como ela vai ser usada. A pessoa, para matar outra, ela pode matar de machado, de faca, da forma que ela quiser. Não precisa ser uma arma de fogo. Necessariamente uma arma de fogo. Então eu acho que a gente não pode privar do cidadão isso. Eu vejo hoje a política nacional fortalecendo esse movimento, entendeu? Da liberdade, da garantia da segurança, da questão da intolerância com crime em si, né? Um trabalho forte contra a corrupção. Eu aplaudo isso, eu sou favorável, né? Mas deixo claro que eu vejo com bons olhos as pessoas boas de ambos os lados, né? Que estejam aptas a somar esforços para a gente ter um país melhor. Muito bem, eu queria agradecer a sua disponibilidade de conversar conosco. Aqui o nome do programa é Conversa Política, mas que é a prova de que a gente, quando fala de política, a gente fala de tudo, né, Paulo? Tudo é político, né? Até o trabalho de combate às drogas, a gente acabou de mostrar aqui na entrevista que tem a influência e o dedo, né, e forte, inclusive, do papel da política nisso, né? É fundamental, né? Hoje a gente vê, eu posso falar eu sinto isso na pele, né? Eu falo com verdade o que eu estou dizendo. A estruturação que eu tenho para trabalhar hoje com a minha equipe, para o que eu tinha antes. Quando a gente iniciou, era um projeto embrionário. Posso dizer, o meu departamento, eu queria ir para o Rio combater, mas a gente não tinha um fuzil. Não tinha um. Hoje nós temos, todos os operadores têm fuzil, nos calibres ideais, a gente está com óculos de visão noturna, a gente tem uma estrutura, a gente tem as lanchas blindadas, então há uma maturidade da política e é necessário que a gente vote bons políticos para que a gente consiga melhorar. Não adianta dizer, não gosto da política, não, mas tudo é política. Se a gente não tiver a política boa, a boa política para trazer estrutura, condições para que a gente possa desempenhar nosso trabalho, isso aqui vai afundar. Então é preciso que tenha essa consciência, né? Que as pessoas alcancem isso e coloquem pessoas com boas intenções. Paulo Mavenier, muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Foi uma satisfação lhe conhecer e desejo sorte aí nessa missão tão nobre. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, excelente. Obrigado. E eu queria encerrar com a minha frase de sempre que eu digo: não às drogas e sim à família. Família é a célula mais importante da sociedade, a gente precisa preservá-la.